Estamos de volta, hoje é dia do seu direito. A gente está recebendo aqui o médico do trabalho e também perito judicial, Dr. Marcelo Vieira de Lima. Luquinha. Falando sobre acidente de trabalho, eu achava que era só um tipo, agora eu tô vendo que tem vários. Então a gente realmente precisa de alguém para tirar nossas dúvidas. Fique à vontade para fazer sua pergunta. Aliás, tem uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. É o Marcos? Isso, Marcos. Oi, Marcos, obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida, querido? Então, eu queria perguntar para o doutor aí, eu ganhei uma causa do INSS 2015, um acordão, e um vitalício permanente. E até agora nada, está no Ipiranga de São Paulo, até agora nada. Eu gostaria de saber como que eu posso resolver esse problema meu. Então, querido, isso já é um processo administrativo, interno do INSS, não é isso? Não tem a ver com a perícia. Não tem a ver com o médico perito que faz só a questão de saúde mesmo, né? A questão física. Então, a nossa orientação é que você ligue lá, tem um telefone 135, que é do INSS, para você pegar essas informações. Ou, se já tentou isso, pegue a orientação de um advogado pelas faculdades de Direito, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, para que eles possam ver como é que está esse seu processo, tá? Porque a demora muitas vezes existe mesmo. Por falar em demora, eu vou fazer um pouquinho de advogada do diabo aqui com o doutor Marcelo. Algumas pessoas reclamam da demora na marcação para perícia. O que pode acontecer? Bom, o que pode acontecer é o atraso na realização da perícia e o atraso no recebimento do benefício. Do ponto de vista da perícia médica propriamente dita, não tem muita coisa, né? Às vezes, quando o paciente ou o empregado chega para fazer a perícia, ele já chega lá, já está bom. Então ele vai receber alta naquele mesmo dia, né? Mas o INSS não costuma prejudicar o empregado. Então se atrasa por conta da culpa do INSS, porque a demanda é muito grande, ele paga o benefício até o dia que ele faz a perícia. E porque muitas vezes, doutor, algumas vezes, não vou dizer nem muitas vezes, um médico ele dá um laudo e o perito não aceita aquele laudo. O que acontece nesse meio tempo aí? O que acontece é o seguinte, a relação do médico-paciente dentro de um consultório é uma relação de confiança mútua. Se você chega para mim e diz, minha coluna está doendo, que eu não consigo andar, eu acredito no que você está falando. Agora, a partir do momento que tem dinheiro envolvido, a perícia é o quê? Não é apenas o que você fala, mas é o que você comprova. Então, eu tenho que examinar e ver se realmente você tem, além da dor, uma incapacidade para aquele trabalho. Quando o senhor fala examinar, até pedidos de novos exames? Às vezes, a gente pede novos exames. Às vezes, é mais raro. Normalmente, o empregado já leva os exames para você, mas a gente analisa aquele escopo inteiro. Eu falo, a gente analisa, eu já fui perito do INSS 10 anos, né? Eu estou fora, já tem uns 6 anos que eu não trabalho mais no INSS. Mas até quando eu trabalhava era assim. Então você pega aquele histórico todo e você analisa. Então assim, não é que o médico não está acreditando no que o outro falou. A questão, a relação médico-paciente é outra. Ok, então. Luquinha, parece que tem gente na linha, é isso? Vamos falar então. Alô, boa tarde. Boa tarde. Não sei se você quer se identificar. Sim, eu sou a Miriam. Miriam, obrigado pela confiança aqui na gente. Qual que é a sua pergunta, amiga? Então, eu gostaria de perguntar para o doutor que o meu filho sofreu um acidente. Ele cortou o dedão numa máquina no serviço dele, né? Ele teve que levar pontos e eu queria saber se é necessário, no caso, o perito, né? Fazer o exame perito. Ele está afastado da empresa, minha linda? Ele foi afastado. Quanto tempo? Afastaram, no caso, o médico deu para ele uma semana, né? Ele ainda não voltou e eu gostaria de saber se fosse necessário fazer esse exame de perito. Tá, porque geralmente o INSS entra quando a partir do 16º dia. Isso, né? Assim, o que acontece? Os primeiros 15 dias, o empregado, ele está sujeito à análise do médico do trabalho da empresa. Então, o médico do trabalho vai dizer assim, querido, não, pode ficar mais uns dias. Se o médico do trabalho chegar à conclusão que não houve a cicatrização, ou que ainda que tenha cicatrização ainda não está apto seu filho para trabalhar, ele pode dizer o seguinte, olha, estou encaminhando você para o INSS. Aí que entra o perito. Então, o perito do INSS, ele só vai avaliar para afastamentos superiores a 15 dias, é 16º dia em diante. Enquanto isso, o INSS não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso e quem responde por isso é o médico do trabalho da empresa. Tá. Por falar em médico do trabalho da empresa, Luquinha, quando será que o perito vai até o local de trabalho
que o trabalhador se acidentou, né? Mas muitas vezes, quando a gente fala de acidente de trabalho, o descuido, a falta de equipamentos de segurança e até o cansaço mesmo provocam quantos acidentes, Luquinha? 700 mil acidentes de trabalho por ano em todo o Brasil, só um número que assusta mesmo. E os dados levantados pela Previdência Social e pelo Ministério do Trabalho revelam a seriedade do problema que atinge trabalhadores de várias profissões, e a gente confere agora na reportagem. Nós flagramos 2 pintores em cima de um muro trabalhando sem uso de equipamentos de segurança. Situação que tem se tornado comum, segundo o secretário do Sintespar, Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Paraná. Ele explica como a fiscalização funciona. A fiscalização ela é feita através do Ministério do Trabalho, né? Os inquéritos têm a parceria junto com o Ministério Público do Trabalho. A gente, quando depara com a situação, geralmente através de denúncia ou flagrantes, é uma notificação feita com um prazo determinado para que se cumpra essa notificação, né? E a gente tem uma afinidade com o Ministério Público do Trabalho, a empresa não cumprindo, passa-se para a mediação na Procuradoria Regional do Trabalho. O Johnny sabe o quanto o equipamento de segurança poderia ter evitado tantas consequências para a vida dele. Há 6 anos, uma queda de uma escada durante o trabalho causou lesões na coluna, o que comprometeu a saúde dele. Por meio do tombo que ocasionou, a minha saúde já não é a mesma. E você, na época, sabia da necessidade de utilizar o equipamento de trabalho, não? Não, nunca me informaram nada. Eles me ensinaram, me treinaram, mas da forma de fazer as cascatas e da forma do meu trabalho. O que ocorreu com o Johnny pode acontecer com qualquer pessoa, por isso a preocupação. O grande fator hoje que nos preocupa é a questão da consciência do trabalhador, de que ele tem que se preocupar com a questão do equipamento, trabalhar protegido, né? A gente, às vezes, quer jogar a responsabilidade em cima da empresa, mas a questão do trabalhador é importante também, a questão da consciência e a prevenção. Exatamente, a gente tem que ver o lado da empresa e o lado do trabalhador também, porque muitas vezes o trabalhador se nega a usar o EPI, que é o equipamento de segurança, né? Principalmente construção civil, enfim. Quando não há o uso do equipamento de segurança, doutor, e o trabalhador se acidenta. Sim, perfeito. Tá? Como é que é vista essa relação? Ele tem direito a alguma coisa ou não? Ó, o acidente aconteceu. Do ponto de vista previdenciário, acidente é acidente. Agora, se a gente vai discutir isso do ponto de vista trabalhista, já é outra conversa. Porque, assim, a empresa ela é responsável por fiscalizar o uso do equipamento do EPI. E o empregado, ele também é obrigado por lei a fazer uso do EPI. Então, se o empregado não usa o EPI, como a gente estava vendo ali, o empregador vendo pode dar advertência e 3 advertências seguidas pode mandar ele embora, porque ele está desacatando uma ordem, né, de segurança do trabalho. E dependendo do trabalho, coloca em risco não só a vida dele, como a dos outros, viu, Luquinha? Muito sério mesmo, né, Sol? Então você, por favor, que está trabalhando sem condições, né, Solange? Não aceita isso, não aceita. Eu sei que o medo de perder emprego às vezes é grande, mas faz aí a sua parte que você vai ajudar outras pessoas também. Bom, as equipes de resgate da Indonésia encontraram hoje mais pedaços de corpos do acidente de um avião aí da companhia Lion Air, que caiu no mar com 189 pessoas. Esse acidente foi ontem. A suspeita é que a tragédia foi provocada por uma falha no instrumento de bordo, e as buscas pelas caixas pretas do avião que caiu no mar de Java, na Indonésia, continuam, mas infelizmente só não há notícias realmente sobreviventes. Então, existe a informação de que esse mesmo avião, que é um Boeing, ele já tinha apresentado um problema técnico um dia antes durante um voo. Ou seja, esse avião não foi encostado para fazer, ou se foi, fizeram uma averiguação muito por cima, assim. A gente quer crer isso porque aconteceu esse acidente e, como você disse, não há relatos de sobreviventes. 189 vidas, Luquinha. Muito triste, né, Sol? A gente lamenta muito por isso. Bom, no próximo bloco tem curiosidade dessa escultora chinesa que reproduz partes do corpo humano. Eu já explico como que ela faz isso. Legal. Rapidinho a gente já volta. Mas olha, quem mandou esse vídeo foi a Laura de Jacareí. E ela disse que é uma disputa, Solange, que não dá para escolher o lado, não dá para escolher para quem você vai torcer. Olha por quê.